Bom, a gente também entra um pouco na questão de mercado, né. Como é que funciona um pouco no mercado mundial, quem são os mais produtores, quanto eles produzem, quem são os maiores consumidores. Então, quando a gente fala em questão de mercado mundial, claro que a gente chama de o cinturão do café, né. O cinturão do café, basicamente, é onde corta o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, que é basicamente 2 linhas aqui no meio, onde hoje, até hoje, todos os países produtores, ou a maioria dos países produtores hoje, estão dentro desse cinturão do café. Por que isso? Porque todos os países produtores estão num clima favorável, o solo é muito rico, tem muitos minerais, então o produto sai de qualidade. Então, tem tudo favorável para crescer bem o café e crescer de uma forma bem consistente, né. Mas não impede de alguns países, por exemplo, né, que na já vi alguns países, né, um pouco mais acima no norte, né, eles fazem estufa ou tentam criar artificialmente, né, simular um clima mais tropical, né. Mas claro que jamais isso vai simular uma planta normal em um clima tropical em um país que é dessa forma, né. Então já existe muitas, tipos de plantações diferenciadas, né, no mundo fora. Então, a gente pode ver um pouco das informações aqui também, principalmente. Isso é os valores de 2019, ano passado. Quanto o pessoal produziu, quanto os maiores países produtores produziram, né? Primeiro, logicamente, o Brasil, né? E eles produziram aproximadamente 49 milhões de sacas. Isso é bastante, claro, é muito, né? Mas não chega nem perto da produção que teve em 2018. 2018 foi o recorde de exportação e o recorde de produção no Brasil. Em 2018 chegou a 68 milhões, em comparação ao ano passado que chegou a 49. Então, que nem eu falei para vocês, é importante essa questão de o ano de alta e o ano de baixo. Dá uma diferença muito grande. No Brasil, principalmente, é questão de milhões de sacas, né, como vocês viram, né. Bom, então, voltando um pouco na questão da exportação, né, também. Vocês veem que os 5 tops produtores de café é o Vietnã. Segundo é o Vietnã, mas o Vietnã e a Indonésia têm um caso específico, que os 2 são maiores produtores de robusta no mundo, né. E a grande maioria vai para mercado de café solúvel, principalmente para blend. Então é muito importante lembrar esses detalhes. Aí entra a Colômbia e a Etiópia também, como os maiores produtores também, mas eles também são maiores produtores de arábica. E desses 49 milhões de sacas, o Brasil exportou 40 milhões. No Brasil, praticamente quase tudo sai, né? É um volume altíssimo de exportação. E como vocês vê nesse lado, nessa flecha na direita, sempre o número um, majoritariamente, Estados Unidos. Segundo, Alemanha. Itália, terceiro, Japão, esse é o país que está mais fora dos 5 tops, e Bélgica. A grande maioria é a questão de países europeus e Estados Unidos, no caso, né? É, no Brasil, o majoritário, a produção é o arábica, né? E não robusta, e nem canilon. Então, se vocês juntarem esses 5 tops países que importaram café do Brasil, já dá mais de 50%. Então, é um volume gigantesco, né, em termos que eles consomem. Claro que isso está incluindo cafés de qualidade, cafés commodity, gourmet, todos os tipos de mercados possíveis. Né? Então, é dessa forma que a gente pode ver como funciona o mercado. Né? Lembrando uma coisa importante aqui, o Brasil é o maior produtor de café natural, processamento natural. Colômbia é o maior produtor de café lavado e a Etiópia também lavado. Então é bom lembrar essas informações também, tá? Do Brasil, a maior parte produtora é Minas Gerais. Eles detêm praticamente 40, 50% da produção, praticamente. Então é uma produção gigantesca, né? E exporta a grande maioria de Minas Gerais também, porque a maior produção sai de lá, né? E no Brasil, quando a gente fala em questão um pouco do mercado especial, a gente pode falar que
O crescimento anual de café especial no Brasil é 7% ao ano. Não é tão alto, mas também não é baixo. Então, está crescendo rápido. É um mercado muito promissor e daqui para frente vai crescer mais ainda, conforme está indo. E geralmente das produções que o Brasil produz do total, entre 9 e 10 milhões de sacas são somente especiais. Então, é um volume razoavelmente grande. Então, isso chega a ser a 14, 15% da produção inteira. Então, a nossa meta e meta de todos que trabalham na qualidade é isso, é cada vez conseguir aumentar mais essa questão de qualidade e para o consumidor consumir mais isso, né? Então, é importante tanto para o consumidor quanto para o mercado de café, né? E outra coisa interessante também é a questão dos maiores consumidores de café especial no mundo, né? Se vocês verem uma semelhança aqui, principalmente é o quê? Os países nórdicos, né? Então, a Finlândia, Noruega, Islândia e Dinamarca são todos países nórdicos e eles consomem muito café especial. É impressionante como o consumo deles e a qualidade é uma coisa muito normal, entre aspas, assim, no cotidiano deles, né? E claro que o clima, o conhecimento, tudo isso vai ajudar para o consumo maior de café de qualidade, né? Mas é impressionante quanto eles consomem, né? Aproximadamente, né? Para ter um dado interessante, na Finlândia, praticamente uma pessoa consumindo por ano um café dá quase 12 sacas sozinho. Então, 12 quilos, perdão, 12 quilos de café praticamente, né? Então, é relativamente alto, mas também não é tão baixo, é no meio termo, né? Mas é bem interessante saber isso também. Todos os outros países nórdicos também, eles buscam e consomem muito café de especiais também, de qualidade. Mas o engraçado é que grande parte desses países ainda não. Até que valoriza, tem alguns países que valorizam o origem única de produção brasileira, de qualidade, mas a maioria ainda tem um certo preconceito. A gente sente isso desde, principalmente países asiáticos, mas ainda considerando Estados Unidos, Europa e Ásia, Europa é um dos que mais valoriza atualmente a qualidade do Brasil. Segundo vem os Estados Unidos, o por último é a Ásia. A Ásia ainda acredita que o Brasil os cafés são utilizados mais para blend, mais 50% dentro do blend sempre é utilizado o café brasileiro como base. Então é um paradigma que tem que ser quebrado, logicamente, então não é impossível, é muito possível acontecer isso, mas ideal é que reconheçam, né, o café brasileiro como qualidade, né, principalmente algumas regiões que destacam muito, né? Sul de Minas, Cerrado, Espírito Santo, né? Principalmente tem muitos cafés excepcionais, Bahia. Então é bom pensar um pouco nessa questão da valorização do nosso café também, fora do Brasil. Bom, quando a gente divide o mercado, principalmente, a gente pode dividir praticamente em três. O primeiro é commodity, o segundo é gourmet e o terceiro é o especial. Então, no caso, claro que a maioria sempre vai estar focado no commodity, né? O maior volume do país é isso e sempre vai ser. Então, geralmente quando a gente fala em qualidade, eles não têm muito controle, tem uma presença grande, razoavelmente grande de impurezas e defeitos, e logicamente o resultado disso é uma qualidade mais baixa, né? O segunda categoria que a gente pode falar em termos de mercado é o gourmet. O gourmet ainda tem um baixo controle, mas não é sem controle total. Ele logicamente vai cair um pouco em termos de defeitos também, e a qualidade continua baixa, mediana para baixa, não diria totalmente baixa, né? E por último, o mercado que é um mercado de nicho, que é o mercado especial de qualidade, é o de autocontrole, geralmente sem defeito, sem impureza. Eu não digo que é 100% sem defeito, porque tem vezes que vem defeito e não é nem proposital, a maioria das vezes é por parte do produtor, mas pela lei brasileira é permitido, né? Tem pelo menos um nível de impureza ou pelo menos defeito. E se aparecer mais no nosso caso, no especial, o ideal é ter zero, né? É zero, mas não vou dizer que não é 100% 100. Geralmente tem. Algumas vezes aparece no saco, mas
como eu falei antes, não é proposital, não é porque juntou tudo, não é porque o produtor não passou e controle de qualidade. Então, depende muito do produtor e da fazenda, né? E principalmente alta qualidade. O grão em si, ela geralmente tem um sabor mais complexo, oferece uma complexidade muito maior, né? Então é bem interessante nesse caso, né? Bom, é legal também ver um pouco em questão de perfil sensorial, então tem três grupos, principalmente, né? As Américas, que é o nosso caso, a África e a Ásia. Isso não quer dizer que é uma regra, mas a grande maioria das vezes acontece isso, no caso, né? Porque nas Américas, geralmente a gente fala que é um café mais balanceado, tem nozes, caramelo, chocolate, uma acidez média. Claro que depende muito do país produtor, né? Então, e o Brasil geralmente tem uma característica dessa forma, mas como a gente sabe, hoje em dia não tem como determinar que isso seja 100% certo ou que é exatamente isso, né? Então, tem que tirar um pouco essa regra da cabeça para a maioria das pessoas, que não é somente esse tipo de perfil que aparece no sensorial para a pessoa, quando a pessoa está provando um café. Existem inúmeros tipos de perfis diferentes, né? A África, geralmente, quem já tem aprovado é ótimo, muito bom. Deve entender o que estou falando, mas geralmente eles apresentam uma acidez brilhante, é uma acidez muito complexa no paladar, muito frutado, principalmente, e o corpo médio a leve, depende também do processamento que ele passou, né? Geralmente é mais corpo leve, tá para um perfil mais corpo leve, porque muitos produtores da África fazem no processamento lavado, que eu vou entrar mais em frente para comentar. E a Ásia é um pouco mais raro, no caso, quem conseguir provar é ótimo também, quem conseguiu experimentar é muito bom, mas para quem não tenha provado, no caso, vale provar, porque ele tem um paladar, ele tem um sensorial muito específico. Então, no caso, é importante lembrar que ele sempre tem um gosto muito parecido com terra. Não necessariamente o café sendo terroso é defeito para aqueles países que são produtores, né? Porque muitas vezes muitas pessoas associam que, beleza, tem um gosto de terra ou sensorial terroso no paladar. Então é defeito. E isso é associação automática para a maioria das pessoas. Mas para a questão da Ásia, nem sempre é. E a maioria das vezes não é, na verdade. É uma característica natural que vem para o café do jeito que eles processaram, eles produziram, escolheram. É essa a diferença que dá em questão dos países produtores da Ásia. Mas vale a pena experimentar, porque tem uma questão um pouco terroso, ele é muito chocolatado, um corpo alto. É muito parecido com um perfil que chega perto de robusta, né? Praticamente. Mas eles são um pouco diferentes em termos de qualidade, porque quando eu estou falando em termos de qualidade mesmo, eu estou focando na Ásia que produz arábica e não a robusta, né? Então é bem importante lembrar esses detalhes. A Ásia geralmente é um pouco difícil de associar porque não é muito comum para o paladar para a maioria das pessoas. Então, só lembrar que tem que tomar um pouco de cuidado da região procedente, região procedente, ao qual fazenda, ao qual produtor, quem está produzindo também, né? Então, é bom lembrar esses detalhes. Bom, quando a gente entra um pouco na cadeia do café, a questão da produção, torrefação e operação. Acho que isso é um dos pontos mais importantes, né? Então, o ponto mais importante é o quê? A produção, obviamente, como vocês podem ver. Geralmente é 70%, né, no caso. Então, ela tem um grande papel dentro da produção. E o segundo vem a torrefação, e com 20%, e por último, os 10%, que é a operação, onde está o barista, a cafeteria, onde está de cara com o consumidor final, né? Mas o importante é que, claro, que toda a cadeia esteja em conjunto e é importantíssimo acontecer isso, porque não adianta a produção e a torrefação fazer um trabalho excepcional e o barista ou quem estiver em operação e não tiver aquele conhecimento ou não pesquisou como fazer o café da melhor forma possível na extração, né?
Então, tem que ver um pouco dessa questão também, né. Mas claro que isso pode ser problema também, a torrefação pode também errar, a produção também pode dar errado, como a gente viu ano passado, que deu muitos problemas. Então, vocês vê que em 100%, dentro dos 100%, a produção tem um papel maior, claro, aí é 20% torrefação e, por último, a operação. Quando a gente fala de produção, a gente fala de colheita, processamento, beneficiamento e armazenamento. São os 4 processos mais importantes quando a gente fala nesse quesito. O segundo é a torrefação, que entra o verde, os físicos, endotérmico, exotérmico. São detalhes que eu vou entrar um pouco mais para frente e explicar um pouquinho mais. E a operação, logicamente, o barista. Bom, o cultivo a colheita, a planta chega a viver aproximadamente 50 anos, aproximadamente, né. Então, não de produção, logicamente, então depende muito da variedade, a planta que está sendo utilizada para produção. O processo de germinação de 1 a 2 meses para ela crescer da semente para fora, e a primeira safra começa entre 3 e 5 anos pós-plantação. Então é um período que você tem que aguardar para chegar e explicar e, investir muito também, né, com certeza, e cuidar, né, para que a planta não morra, né. Não quer dizer que você plantou 100% vai continuar ali. Geralmente você tem uma perda de 10, 15%, aí os produtores têm que fazer a questão de replantio. O lugar que a planta morreu, basicamente vai replantar no mesmo lugar. Claro que não vai ser uniforme no crescimento, mas essas plantações de replantio são uma minoria em comparação a toda a plantação inteira que você tenha feito. Outro ponto importante é sombreado ou não sombreado. Claro que quando a gente fala quando o café nasceu, a questão é de sombreado foi o ambiente natural da café. Então, quando o café foi descoberto, quando as pessoas foram descobriram o café, ele vem de um ambiente sombreado, naturalmente, né. Mas hoje a realidade é mais o não sombreado, para a grande maioria dos produtores, para ter uma produção muito grande, mais consistente e geralmente volume muito grande, né. E a gente entra também um pouco na questão da colheita, né. Se você sabe de colheita, é importante lembrar que a seletiva e não seletiva são as mais importantes para a qualidade. O idealmente seria a seletiva, né. Seletiva seria o quê? No caso, você colher somente os frutos maduros. E a não seletiva é você colher tudo. Você não passa mais de uma vez pela planta do café, então famosamente chamado de derriça. Então eles praticamente puxam tudo, então tudo vai junto. E por fim a mecânica. A mecânica, claro, para fazendas muito grandes, com plantações gigantescas, tem que usar somente a mecânica, não tem outra forma, porque colher manualmente isso é impossível no caso, né. Bom, aí vocês podem ver, isso aqui é a colheita, a plantação normal, né, de café. Isso é a realidade nossa normal. Essa aqui é uma realidade muito fora do que a gente conheça, né. Então aqui tem as plantas de café e aqui tem as árvores que protegem, né, do sol, do vento, de tudo que pode deixar, atrapalhar a planta, né, no crescimento dela também. Então são 2 tipos de realidade diferentes, né. Não quer dizer que no Brasil não tenha, mas no Brasil tenha de formas diferentes, né, não exatamente dessa forma, claro, né. A realidade brasileira é mais essa, né, claro, com certeza, né. Questão de colheita, visualmente olhando, é mais fácil para entender. Acho que a seletiva vocês podem ver aqui, somente, os frutos bem maduros, bem vivos, bem vermelhos, né. Aqui a não seletiva, vocês já vê que tem colorações bem diferentes, tem vários verdes diferentes, vários imaturos, né. E claro, o mecânico, né, como vocês podem ver aqui. A colheita seletiva é importante também em termos de porcentagem de maturação, né, então quanto por cento de maturação você quer atingir, né. Então geralmente não é aquele vermelho vivo que geralmente você acaba colhendo, né, o café. É uma cor mais avinhada, né, quase indo por uma maturação um pouco mais avançada, né, mas claro que depende de variedade para variedade, mas, na questão do colheita seletiva, 80%, 70% é legal, é bem bacana num porcentagem de maturação dela. Isso faz um diferencial muito grande na qualidade do café, né, no produto final, eu digo.
Bom, a gente entra também um pouco na questão de processamento e beneficiamento, né? Comentei um pouco lá atrás em questão de natural, CD, honey, lavado, mas no Brasil, majoritário é natural. Natural é processamento majoritário, ou seja, você colhe e você seca naturalmente aquele fruto até ele ressecar e você vai descascar e secar ele. Cereja descascado e honey é um mercado que está crescendo muito para os produtores, principalmente a questão do honey, né? O honey quando você deixa mais você descasca a casca, a polpa, mas você acaba deixando mais a parte da mucilagem. Lembra que eu comentei isso anteriormente lá no começo da apresentação, que o papel da mucilagem é importantíssimo para o processamento do café. E nessa questão do honey é fundamental, porque a mucilagem concentra grande parte dos minerais e açúcares que são essenciais para a absorção do grão. E isso cria a qualidade que chega para o grão verde. E depois, quando você vai torrar, é claro, vai chegar para a bebida final, para o consumidor final, né? Cereja descascada quase não tem mucilagem. Vai descascar a casca, a polpa e grande parte da mucilagem e vai usar pouca água para limpar ela. O honey, no caso, sobra bastante mucilagem. Então, essa é a diferença principal dos dois. E lavado não é muito a realidade nacional, a nossa realidade, mas tem algumas fazendas que já estão praticando. Vocês podem encontrar isso aqui, principalmente quando tem os pacotes de café. Sempre o processamento vai estar escrito. Majoritariamente você vai ver isso, com certeza. O natural é majoritário, mas o restante, quando você vê, vale a pena provar. Mas o ideal, no caso, seria provar da mesma fazenda com os 3 tipos de processamentos. Aí você vai entender melhor na hora de provar o café. Então, isso vai criar um conhecimento muito melhor para o seu paladar e para a sua memória sensorial. E a questão do beneficiamento também é um dos partes mais importantes. Depois que você processou todo o grão, separa por tamanho, que a gente chama de peneira, densimétrica pela densidade do grão. A densidade do grão é importantíssima também. E a eletrônica. A eletrônica é praticamente limpando todos os defeitos, mantendo os tamanhos iguais, tirando o que tiver levemente diferente. Então, a eletrônica, nos melhores dos casos, é para praticamente deixar seu café limpo, né? Para chegar para o comprador. E o manual. Apesar de não ser muito frequente, mas ainda o manual existe. Então, é a seleção manual que a pessoa vai olhando, vai passando que nem uma esteira de fábrica de produção e o grão verde está no lugar. Tem várias pessoas de um lado e do outro sentado e colhendo os grãos, né? Tirando os grãos, que no caso são diferentes do alvo que você quer chegar. Bom, então visualmente falando é mais fácil de entender. Aqui vocês vê, isso aqui chama de terreiro africano, né? Terreiro africano no nosso Oi, caso, amigo. terreiro suspenso, para as fazendas que tiverem, para ter um ressecamento melhor, para ter uma umidade controlada melhor, e então os ventos passam melhor. Mas não quer dizer que você pode deixar parado Da aqui. hora, hein, mano? As pessoas geralmente tem que ficar mexendo, tem que mudar isso, né? Bom, se vocês estiverem com o microfone aberto, por favor, deixem desligado, tá? Senão outras pessoas acabam escutando. E, no caso, o segundo aqui é o CD ou Honey. Vocês veem que essa cor aqui que vai escurecendo é justamente por causa da a mucilagem que foi secando. Então, justamente eles chamam de Honey por causa que parece como se fosse um mel quando vai secando. É essa curiosidade que eles chamam de Honey, processamento de Honey. Mas o cereja descascado e o honey geralmente estão nesse formato ou estão nessa processo, basicamente. E, por fim, aqui a questão nos tanques de água, né? Sim, ele interfere na fermentação. Eu vou tentando ler e respondendo, mas eu vou continuando a aula justamente para não atrasar muito tempo, né? E no caso da tanques de lavagem, no lavado, importantíssimo para limpar bem o grão antes de ser finalizado o processamento dela, né? Bom, beneficiamento também, um pouco na questão de
visualmente falando, você vê que a peneira manual, dá para separar elas, e quando passa pela eletrônica, ela te separa tudo conforme você quer, ou conforme a consistência dos grãos. E por fim, a densimétrica, vocês podem observar também que tem a questão de ele vem tudo junto, né? Ele tira todos os defeitos, as impurezas e logicamente tira as cascas, concha, tudo que vem de defeito no verde, deixa bem uniformizado, né? Então, só para vocês verem mais visualmente, fica um pouco mais fácil de entender. Bom, armazenamento também é uma questão que a maioria das pessoas sofrem muito, em questão de ou perguntam muito: "Ah, mas como é que eu tenho que armazenar um café, né?". No caso do verde, geralmente é nesses armazéns, que é o normal. Isso é produção de commodity, é uma produção gigantesca, então os armazéns são os que, guardam os seus cafés ou de vários produtores. Aí varia de pequeno para grande, em questão de, tipo de armazém. Mas é importante lembrar que a umidade e a temperatura tem que estar correta na hora de você preservar seu grão. Porque se isso não for preservado dessa forma, sem controle de umidade e nem de temperatura, o seu grão envelhece mais rápido. Isso é rapidamente, eu estou falando, não é questão de meses para envelhecer mais rápido. No ciclo do Brasil, quando a gente fala de produção de safra anual, a gente fala no máximo em torno de 8 meses. Não, a gente não fala em um ano. Um ano é do ciclo inteiro, né? Desde colheita, produção, etc. Mas a partir do momento que o produto está pronto para você utilizar, geralmente a gente se fala em torno de 8 meses, né? Claro que isso varia dentre as épocas, né? Porque a colheita normal no Brasil é no meio do ano, logicamente, de maio para agosto, setembro. Mas existem também as fazendas que fazem colheita tardia. E fazendo a colheita tardia, vai ter um tempo maior, então, logicamente, vai durar mais tempo também em relação a pessoas que fizeram colheita em maio, junho. Tem essa diferença principal.